quero começar hoje, e espero me estender até na noite de Natal, quando vou falar ainda sobre esse personagem bíblico, que é Jesus. Eu gostaria de conhecer, junto com a igreja, alguns personagens bíblicos. A Bíblia é a revelação de Deus. Tudo que Deus quis que a gente soubesse, Ele deixou escrito aí na Bíblia. Tem gente que fica procurando nas entrelinhas da Bíblia descobrir coisas que Deus não teve interesse de deixar. A revelação está aí, está completa, é a palavra de Deus que nós temos, e aqui que Ele deixa para a gente, diz para a gente quem Ele é e como nós devemos nos relacionar com Deus. Não olhe a Bíblia como um compêndio de teologia, não. A Bíblia é um livro simples. Ela conta a história de pessoas que se relacionaram com Deus e também alguns casos de pessoas que não se relacionaram com Deus, para a gente olhar e aprender a como se relacionar com o nosso Deus. E hoje nós gostaríamos de começar algumas histórias de personagens bíblicos, pegando o personagem bíblico mais antigo. Primeiro que está na Bíblia, primeiro livro escrito da Bíblia, nós vamos pegar o personagem principal. Quem é? Livro de? Não. Primeiro livro que foi escrito, meus irmãos, foi o livro de Jó. Foi o livro de Jó. Depois aqui Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Pentateuco. Mas o primeiro livro é o livro de Jó. Jó é uma história muito bonita. Todo mundo já ouviu falar dessa história. E tem uma frase que todo mundo diz de Jó: eu queria ter paciência de Jó. Já ouviram isso? Pois bem, vamos conhecer um pouco dessa história. A Bíblia diz que ele era um homem justo, temente a Deus, muito temente a Deus, vivia para agradar a Deus, casado, tinha 7 filhos, 3 filhas, está aí no capítulo logo 1 do livro de Jó, está antes de Salmo. Se você olhar o imposto de renda dele, você vai descobrir que nessa época aí, Moisés diz isso, que ele tinha 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 1.000 juntas de boi, 500 jumentas e muitos servos e servas. Talvez você olhe e diga assim: talvez as ovelhas e os bois fossem comerciais hoje, mas quem tinha 1.000 juntas de boi naquela época estava preparado, tinha uma transportadora, estava habilitado a transportar qualquer coisa. Quem tinha 500 jumentas tinha também uma transportadora, tinha uma frota de Uber. A pessoa anda agora de carro, anda agora de moto. Viajando outro dia aqui no sul do Piauí, interior da Bahia, eu fiquei impressionado, gente tangendo gado de moto. Eu digo, os tempos mudaram. Naquele tempo era útil mesmo, era o jumento para você ir montado, o burro, não é? E ele era então considerado o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz, vem relatando os bens, o estilo de vida de Jó, aí diz assim: no dia dos filhos de Deus, ou dos anjos, se apresentarem diante do Senhor, vai junto com os anjos de Deus para o culto Satanás. O que é que Satanás quer no meio de um culto? Pois ele foi para lá. E onde tem Satanás, tem confusão. Satanás vira para Deus e diz assim, Deus que chama a atenção: ei, Satanás, tu viu meu servo Jó? Homem reto, que me ama, que presta culto a mim. Aí o diabo: mas desse jeito, o senhor enche ele de boi, de jumento, de camelo, de filho, de mulher, de tudo, casa boa, como é que ele não gosta de ti? Quer dizer que você acha que ele me adora porque ele tem essas coisas? Qualquer um. Aí eu fico pensando aqui na gente. Se eu ganhasse na Mega, aquela Mega aí de 100 e tanto que teve, eu vi gente dizendo: pastor, se eu ganhasse naquela Mega, eu ia ser o melhor crente que o senhor já tinha visto. Esse aí anda assim com o diabo, ó, né? Pensamentos do diabo, né? Aí Deus disse: pois tá bom,
Se você acha que é isso, tira tudo dele. E você vai ver que ele vai continuar o quê? Fiel a mim. Ora, meus irmãos, o diabo já tenta demais. Sem Deus mandar, imagine com a permissão de Deus. Foi uma tragédia na vida de Jó. Perdeu os 7 filhos homens, perdeu as 3 filhas mulheres, perdeu todos os bois, todos os jumentos, todos os camelos, perdeu tudo, todas as ovelhas, tudo se acabou. Ficou ele, a simpática da esposa dele, e nada mais do que isso. E a Bíblia abre um versículo dizendo assim: mas Jó, em tudo isso, não blasfemou contra Deus. Aí o diabo, não, mas ele vai blasfemar. Vai ver agora a minha nova medida que eu vou entrar, ele vai blasfemar. O homem adoece. Fica coberto de chagas, de ferida. Diz que ele pegava uma pedra e tentava limpar os ferimentos. A esposa dele vai até lá onde ele diz assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e te mata. Já tinha suicídio naquela época. Mas ele continuou firme. Os amigos dele ficaram sabendo disso. 3 amigos ficaram sabendo disso e foram visitá-lo. Um tal de Elifaz, um tal de Bildade e um tal de Sofar. Nas visitas, eles começaram a falar sobre a grandeza de Deus. Que Deus é bom, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Eu fui visitar o Joãozinho, irmão nosso que está com metástases. Eu estava lá sexta-feira, já tinha preparado essa mensagem, eu estava lá sexta-feira, ele começou a falar da grandeza de Deus e eu fui junto. Aí eu digo, não, eu estou aqui feito o Bildade, né? Eu pensei até assim, eu estou aqui igual maldade, eu vou parar de falar essas coisas aqui agora. Eles falavam sobre a grandeza de Deus, falavam sobre a natureza humana, mas quando eles falavam de Deus, aí eles viravam para Jó e diziam assim: Jó, tu sabe por que é que tu está sofrendo? Não. Vocês sabem por que é que ele estava sofrendo, né? Ele foi vítima de uma aposta do diabo com Deus, não foi isso? Não sei se vítima, alvo, melhor palavra, de uma aposta do diabo com Deus, se ele seria leal ou não. E eles começaram a dizer para Jó: Jó, tu não sabe por que é que tu está assim? Não. Tu perdeu tudo, tu quebrou, tu faliu, tu está doente desse jeito, tu perdeu teus filhos, tuas filhas, tuas noras, teu genro, perdeu tudo isso, porque tu estás em pecado. Pecado? É, você está em pecado. Meus irmãos, isso é a boca de muito cristão. Basta alguém adoecer, a gente diz logo o quê? É pecado na vida dele. Eu lembro que, acho que eu já disse isso aqui algumas vezes, mas é porque marca a gente. Logo que surgiu o meu problema de diabetes, uma irmãzinha dizia assim para mim: é pecado, viu, pastor? É pecado. Eu digo, não, é açúcar demais. Tem nada a ver com pecado, né? Mas a ideia deles é que Jó estava passando tudo aquilo por causa de pecados não confessados. 2 coisas me chamaram a atenção em frases que eu ouvi de pessoas essa semana sobre a questão do Setembro Amarelo de suicídio. Você acredita que ainda tem gente que diz que as pessoas cometem suicídio porque estão em pecado? Pior ouvir isso de pastor. Me impressionou muito ouvir isso. Eu digo, meu Deus, eu não acredito no que eu estou ouvindo. A pessoa comete suicídio porque está em pecado. Eu digo, agora deu. Jó ouve tudo aquilo dos amigos e ele decide orar. E lá em oração, já nos últimos capítulos do livro,
Lá em oração, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jó e mudou a sorte dele. Olha aí uma boa dica da gente se livrar do diabo. É como? Orando. Orando. E tudo que ele tinha, Deus chamou aqueles 3 caras, o Maldade, o Zofar, e disse: vá lá onde Jó, se apresente diante dele, com ouro, com prata, com camelo, com isso, com aquilo, e dê para ele, que ele vai orar por vocês. O cheio de pereba foi orar por eles. Nessa história, se ele tinha 5.000 ovelhas, 7.000 ovelhas, ele passou a ter 14.000. A Bíblia diz que dobrou em tudo os bens dele. Tornou a ter 7 filhos homens, 3 filhas mulheres e com a mesma esposa. Já ouvi também sermão dizendo que Deus deu uma nova esposa. Negativo, a mesma. Se entenderam que ainda tiveram 10 filhos juntos. Jó termina dizendo assim, 3 versículos que eu acho fantástico. Nu nasci, não foi isso que ele disse? E nu vou voltar. Outra coisa que ele diz que eu gosto muito, antes, ele disse para Deus, antes eu te conhecia de quê? De ouvir falar. Agora o quê? Meus olhos te contemplam. E finalmente, lá no meio do capítulo, no meio do livro, capítulo 19, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor o quê? Vive. Depois de tudo isso, ele viveu 140 anos, e a Bíblia diz que ele morreu farto de dias, feliz, tudo bem, porque ele era fiel ao Senhor. O que isso tem a ver com nossas vidas hoje à noite, meus irmãos? Mês de outubro, primeiro domingo de outubro, 3 meses para terminar o ano. O que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida? Rapidamente, quando você lembrar no livro de Jó, desse personagem bíblico, lembrar de Jó, lembre de 3 coisas. Primeira, existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. Hoje, nós vivemos como se esse mundo não existisse. A gente procura Deus, para Deus resolver a nossa doença, resolver isso, resolver aquilo, mas sem muito compromisso com Deus, não é assim? Ah, se der eu passo lá na igreja, se der. Deus é uma coisa que é secundária na vida da gente. A gente tem todos os objetivos construídos, de casamento, de trabalho, de comprar uma casa, um carro, tudo planejado. O emprego que nós queremos. Tem gente que passa aí 10 anos estudando, até que passa no concurso que ele quer. Mas Deus é uma coisa assim meio distante. Na hora dos apertos, a gente vai atrás dele. E eu quero lhe dizer que a nossa vida não só é essa dimensão aqui não. Não é só esse mundo aqui não. Nós temos uma dimensão espiritual. Existe uma vida espiritual. Nessa dimensão espiritual, nós ouvimos aqui falar do próprio Deus. Quem foi o personagem que foi discutir com Deus? Satanás, o próprio diabo. E diz que essa discussão se deu num culto que os anjos estavam fazendo a Deus. Então olha aí, nós estamos falando de coisas espirituais. Deus, o diabo e quem mais? Anjos. Existe um mundo espiritual. E quando a gente fala em diabo, tem crente que só não faz o sinal da cruz. Mas diz assim, pastor, não fale essas coisas. Isso assusta as crianças. Eu não gosto de ouvir falar dessas coisas. Não é fazendo de conta que não existe mundo espiritual que você vai se livrar de Satanás e que você vai se relacionar com Deus. Você precisa ter consciência de que existe um mundo espiritual. A Bíblia é clara. Ela fala de reino de Deus. Jesus não falou isso? O meu reino.
Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Existe o reino das trevas. Existe o reino da luz, existe o reino das trevas, que é o reino de Satanás. Existe o mal, e existe quem? O bem. Existe Deus, existe o diabo. Por mais que você não queira falar sobre isso, mas essa dura realidade existe. E a gente precisa estar alerta para isso. Porque todo dia Deus briga por você e Satanás briga por você. Todo dia a nossa vida é disputada por Deus e é disputada por Satanás. Existe uma briga. O diabo quer lhe levar para o inferno, a casa dele. Deus quer lhe levar para o céu, para o reino dele, que é a casa dele. Para isso ele mandou Jesus. O reino de Satanás, meus irmãos, é liderado por ele. Você sabe quem era Satanás? Um anjo de Deus. Um dos primeiros anjos a serem criados. Ele mandava tudo no céu. E um dia, ele pensou, vou me tornar igual a Deus. Por isso ele foi o quê? Expulso do céu. E ele montou uma rede muito grande de servos. É o reino que ele tem. Eu quero lhe dizer que o diabo, ele não tem os mesmos atributos de Deus. Deus tem 3 atributos que só são dele. Onipotência, vocês lembram disso? Onisciência e o quê? Onipresença. O diabo, ele não sabe o que você pensa. Por isso, cuidado antes de falar. O diabo, para entrar na tua vida, só se você deixar. Ele não tem a habilidade de acompanhar todas as coisas que acontecem ao mesmo tempo. Ele não sabe o que está acontecendo lá na classe das crianças agora, se ele estiver aqui. Se ele estivesse lá, ele não saberia o que está acontecendo aqui. Como é que ele faz as coisas funcionarem? Através dos seus demônios. Efésios vai falar em principado, potestades, demônios. Jesus fala em demônios, que é exatamente os soldados de Satanás, tem uma hierarquia. O reino de Deus também tem uma hierarquia. Estava conversando com Alcione, lembrando de umas histórias de quando eu era menino, lá em São Domingos do Maranhão. O reino de Deus tem os serafins, lembram disso? Depois vem quem? Os querubins. Depois vem quem? O irmão Silva, lá de São Domingos, dizia que eram os surubins. É só porque ele comia lá da lagoa, né? Não tem nada a ver. O reino de Deus, tem os serafins, tem os querubins, tem os arcanjos, tem os anjos. Cada um com sua tarefa. Enquanto Jesus disse, aquele possesso, que Jesus pergunta o nome dele, ele disse que o nome dele era o quê? Legião. E Jesus disse que essa casta de demônio, esse tipo de demônio, só saía com muito jejum e oração. A legião era composta por 6.000 demônios, divididos em 10 grupos de 600. Aquele homem tinha no corpo dele 6.000 demônios. Assusta, né? Você vê como é a rede de Satanás. Por isso que aquilo que a gente faz às vezes escondido e que a gente acha que nunca vai ficar sabendo, ninguém vai ficar sabendo, tem um demônio que vê e passa para o computador central do diabo. A gente não consegue viver escondido, porque existe, meus irmãos, um mundo espiritual. Está fora dessa dimensão aqui. Mas nós somos alvo desses 2 mundos. O reino de Deus e o reino das trevas. Nossa vida é disputada todo dia, toda hora. O que aconteceu com Jó
não é só com Jó. Jó, se você pegar talvez o relato bíblico, 3.000 anos até chegar ao Novo Testamento, e até agora mais 2.000 anos, 5.000 anos, o diabo tem todas essas informações. E a vida de todas essas pessoas são disputadas por Deus, são disputadas pelo diabo. Livro de Jó, primeira coisa que a gente vai guardar, existe um mundo o quê? Espiritual. Esse mundo espiritual me lembra que minha vida é disputada por Deus e pelo diabo. Quem está vencendo aí? Como é que está o placar? Não é? A outra coisa que eu queria que a gente guardasse bem no coração desse livro de Jó é sobre a questão do sofrimento humano. Veja que a palavra de Deus, antes de falar da criação, antes de falar de qualquer tema, o primeiro livro escrito é para responder a pergunta: por que sofremos? Se tem uma coisa que incomoda a gente, é sofrimento. Fulano faliu, mas por quê? O que houve com ele? Aí toma fofoca no WhatsApp, né? Será que foi por isso? Não, olha, uma vez, meu Deus do céu, como essa questão do sofrimento mexe com a cabeça da gente. E o primeiro livro escrito por Moisés, ele já tenta responder: por que sofremos? Porque nesse primeiro livro escrito, Everton, as pessoas já diziam que nós sofremos por causa de quê? Do pecado. Está com câncer? Por causa do pecado. Bateu o carro? Pecado. Virou o carro? Pecado. Morreu aquela família perto de Monsenhor Gil. A moça trabalhava no sistema penitenciário, a Tamires. E batendo uns papozinhos com amigos, disse ali: pastor, ali era pecado. Pecado. Todo sofrimento humano, a gente tenta dizer que a causa é pecado, até um suicídio é pecado. Então, no primeiro livro escrito, já tenta responder isso. Porque as pessoas daquela época, o Bildade, o Zofar, aquelas 3 irmãos, amigos de Jó, já achavam que as pessoas sofriam por causa do pecado. Passa o tempo, uns 2.000 anos depois, não, 3.000 anos depois, 4.000 anos depois, está Jesus curando um cego de nascença. Aí os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, quem pecou? João 9, quem pecou? Este ou, lembra do texto? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Qual era o entendimento que os discípulos tinham do sofrimento humano? As pessoas sofriam por causa do pecado. Aquele rapaz nasceu cego, ou porque ele era pecador, já foi concebido em pecado, ou porque os seus pais o quê? Pecaram. No tempo de Jesus, as pessoas pensavam a mesma coisa. E Jesus então responde: nem ele pecou, nem os seus pais. Ele nasceu cego para que a glória de Deus o quê? Fosse revelada, se manifestada. Nem todas as respostas para a pergunta por que sofremos vai ser por causa do pecado. Jó sofreu por quê, meus irmãos? Porque era o quê? Fiel a Deus. E porque isso incomodava o diabo. E o diabo começou a dizer: não, é porque o Senhor dá as coisas para ele, é teu queridinho. Jesus disse: não, esse rapaz aqui está sofrendo para que a glória de Deus se manifeste. Existem outras respostas, que não é só pecado. Nós precisamos entender isso. Por que sofremos? O que eu acho incrível nessa história é que por nenhum instante Jó se revolta com Deus.
Jó se rebela com Deus. Minhas empresas faliram, minha transportadora, minhas fazendas, meus filhos morreram. Não, nada disso. Ele sabe, ele diz assim: sei em quem tenho crido, como Paulo diz. Tenho confiança plena em Deus. Vocês estão enganados, vocês estão dizendo que é por causa de pecado, mas não é por isso não. Jó entendia, meus irmãos, que o sofrimento é para que a glória de Deus se manifestasse através da vida dele. E eu acho que é uma coisa que nós precisamos resolver na nossa cabeça. Por que sofremos? Ninguém quer sofrer. Alexandre, que é dentista, parabéns pelo seu dia, e aos demais. Ele fica lá no consultório dele e o povo lá fora, às vezes chorando, porque está com o dente doendo, né? E diz que ele está demorando, porque ninguém quer sofrer. E nós precisamos entender por que sofremos. Jesus disse que aquele cego estava sofrendo para que a glória de Deus se manifestasse nele. Jó, meus irmãos, sofreu. Por quê? Porque Deus queria que ele entendesse que ele precisava ser fiel a ele, e nisso a glória de Deus iria se manifestar na vida dele. Quando a Elina diz para o marido que está pronta para morrer, que aceita a vontade de Deus, não é porque ela é uma índia semi-analfabeta, porque não conhecia o outro lado da vida, porque viveu na beira de um rio, numa casa de chão, de taipa, que não teve oportunidade, e só tinha isso mesmo, não tinha perspectiva de vida, nada disso. Quando ela diz que está pronta e que aceita a vontade de Deus, é porque ela diz assim: eu quero que Deus seja glorificado através da minha vida. E é por isso que aquele hospital, todo mundo ficou lá. Meu Deus, o que é que essa índia tem? Tem Cristo, tem Deus, tem fé, tem certeza de salvação. Nós precisamos entender que o sofrimento, ele pode ser sim consequência de pecado. Mas nem todo sofrimento é por consequência de pecado. Deus permite que a gente sofra, para que a gente mostre que somos fiéis a Ele, e que o nome dEle seja glorificado, seja exaltado em nossas vidas. É interessante que a gente diz assim: Deus nos criou para o louvor da sua glória, não é isso? Quem é você? Eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Todo mundo diz isso. Mas basta Deus mandar uma chaguinha, que a gente já pula fora, grita que Deus é esse, que me abandonou, que isso, que aquilo. Meus irmãos, sofremos para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. E finalmente, quando ele diz em Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive. Sofremos para a glória de Deus, mas aprendemos também. Aprendemos que existe um mundo espiritual, mas aprendemos também que nós precisamos de um Redentor. Comecei dizendo que Jó era um homem corretíssimo diante de Deus. Uma vida íntegra, intocável, irreputável. Ninguém podia apontar o dedo para ele. Mesmo em desgraça, mesmo doente, fiel, extremamente fiel a Deus. Mas mesmo sendo um homem justo, correto, muito fiel a Deus, Jó nos ensina nesse livro que nós precisamos de um Redentor. Não é a sua bondade que vai lhe levar para o céu. Não é a sua justiça que vai lhe levar para o céu. Não é a sua presença em cultos de igreja evangélica, missa, seja o que for, que vai lhe levar para o céu. Não é a quantidade de dinheiro que você tem que vai lhe levar para o céu.
Mesmo sendo justo, sendo correto, sendo religioso, mesmo sendo dizimista, mesmo sendo um bom marido, mesmo sendo um bom pai, nós precisamos de o quê? Redentor. Todos nós somos o quê? Pecadores. Só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Salvação passa pela redenção, o Redentor, que é Cristo Jesus. Não é porque o Joel é pastor que vai para o céu. Ele vai para o céu se ele confessar os pecados, se arrepender e for lavado e remido no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Todos nós precisamos de um Redentor. Guarde isso. Outra coisa que nós precisamos e aprendemos com Jó é quando ele diz assim: Deus, eu sempre te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Todos nós precisamos de uma experiência pessoal com Cristo. Você não vai para o céu porque você é de uma família tradicional, católica, evangélica, nada disso. Isso é conhecer de ouvir falar. Isso é herança. O que nos garante a salvação é quando ele diz assim: agora os meus olhos te veem. É você contemplar Cristo no seu dia a dia. Você ter experiências com o Senhor Jesus Cristo. Você ter prazer em andar com Cristo, de conversar com Ele, de orar, de ler a palavra dEle, de fazer a vontade dEle. É você imitar a Cristo, fazer o que Cristo fazia. Jó, nosso primeiro personagem, primeiro domingo de outubro. Aprendemos 3 coisas. A primeira, existe um mundo, de um lado está quem? Deus. Do outro lado está quem? Satanás. Nossa vida é disputada. A cada minuto, a cada instante, a cada segundo, a cada milímetro. Segunda coisa que nós aprendemos com Jó: por quê? Sofremos. Se sofremos, tudo o que Deus quer é ser glorificado através da nossa vida. Que Ele seja glorificado. Finalmente, aprendemos com Jó que nós precisamos de um Redentor. Por melhor que você seja, sem Jesus não dá. E que nós precisamos ter um relacionamento não de ouvir falar, mas de quê? Contemplar, viver no dia a dia essa experiência com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que a gente saiba lidar com esse mundo espiritual. Que a gente saiba lidar com o sofrimento, principalmente nos mantendo fiéis ao Senhor. Que nossa vida já tenha sido lavada e remida no sangue de Cristo. E com esse Cristo, andemos todos os instantes da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.